Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitas reviravoltas e grandes novidades ocorrerão. Isso porque haverá uma passagem de tempo de 50 anos e já conseguiremos ver Samuel bem mais velho e se tornando o juiz de toda Israel. O homem, que é um profeta desde muito novo, agora se tornará um importante líder. Acontece que ele conseguirá derrotar definitivamente os filisteus com a ajuda do Senhor. No entanto, a novela ainda mostrará que nem tudo é flores para ele. Isso porque os seus filhos farão muitos pecados e assim deixarão Samuel desapontado. Acontece que a maldade dos filhos do profeta ainda farão com que toda Israel se revolte contra Samuel e assim escolham até mesmo um novo rei. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, me conta aqui embaixo de que cidade e estado você tem assistido e de 0 a 10, qual nota você daria para a novela Reis? Tem gostado desta representação bíblica? Além disso, qual história você gostaria de acompanhar posteriormente a de Samuel? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, Samuel já terá recebido uma grande notícia sobre o fato de Eloá estar grávida. Acontece que a novela ganhará um salto no tempo de 50 anos, e após isso, então, conseguiremos ver que o homem estará levando a sua vida ainda nos princípios do Senhor. Samuel ganhou a confiança do povo e, além de ser profeta, passará a ser juiz de toda Israel. As pessoas entenderão que ele é o mais digno para este cargo, depois de conseguir unir todo o povo e levá-los ao caminho do Senhor. Por exortação de Samuel, os israelitas abandonaram a adoração idólatra e começaram a servir somente a um único Deus. Em seguida, ele mandou os israelitas reunirem-se em Mispá, e ali teve lugar um jejum solene, e com uma profunda humilhação, o povo confessou seus pecados. Em Mispá, Samuel também começou a exercer a sua função como juiz sobre todo o povo. Mas esta grande assembleia religiosa foi vista pelos filisteus como a oportunidade perfeita para atacar e dispersar os israelitas de uma vez por todas. Assim, a notícia da aproximação dos inimigos causou grande terror ao povo de Israel. O povo rogou ao profeta Samuel para que ele não parasse de clamar a Deus por eles, para que Deus os salvasse do poder dos filisteus de uma vez por todas. Então Samuel tomou um cordeirinho e ofereceu inteiro como oferta queimada a Deus. Ele então conseguiu fazer com que Deus o ouvisse, e assim acabou fazendo com que o Senhor ouvisse suas preces mais uma vez. Deus prontamente então brandou sobre todos os filisteus e houve mais uma batalha, mas desta vez a derrota dos inimigos foi certa. Isso ocorreu graças à firmeza de caráter do profeta Samuel, que, como juiz de Israel, e a decisão do povo em abandonar a idolatria e se consagrar a Deus,
fizeram com que os filisteus agora fossem humilhados, de modo que não mais entrassem no território de Israel. Eles se abstiveram de qualquer ato de hostilidade contra os israelitas durante todo o tempo que o profeta Samuel viveu. Neste tempo também os filisteus sofreram muitos reveses. Afinal, as cidades que eles haviam tomado de Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e durante este período houve paz entre Israel e mesmo entre os amorreus. Acontece que o tempo passará, e será neste momento que veremos Samuel bem mais velho e ao lado de Eloá com seus filhos já adultos. Em cenas que estarão por vir, o homem estará acompanhado de sua amada, refletindo sobre como tem sido a sua vida ao lado dela durante todo este tempo. Samuel se tornará um respeitado líder de Israel, ao contrário de seus filhos. Isso porque os filhos do homem acabarão cometendo muitas atrocidades e muitos pecados. Eles até mesmo receberão uma resposta totalmente contrária dos fiéis de Deus aos seus atos horrendos. No entanto, eles continuarão total pecado. Acontece que a maldade dos dois ficará cada vez mais evidente quando Caila e Joada fazerem um pedido ilegal aos filhos do profeta e eles aceitarem. Isso então trará sérias consequências para Samuel. Afinal, as pessoas começarão então a pedirem por um rei. Isso porque desde quando os israelitas se estabeleceram em Canaã, eles conheciam os princípios da teocracia, isto é, desejavam que o governo de Israel fosse administrado em nome e pela autoridade de Deus. Por essa razão, de tempos em tempos, Deus enviou homens inspirados para instruírem o povo e guiá-los na execução das leis. Samuel, é claro, era um desses homens especiais e acabou se tornando bastante conhecido como profeta, conduzindo o povo basicamente em um papel judicial. Durante anos de sua administração vigorosa, o país esteve livre da dominação estrangeira. Mas agora, com os seus filhos Joel e Abias no poder, além de se mostrarem desmerecedores da alta confiança, pois se tornarão corruptos tanto quanto os filhos de Eli, os amonitas começarão a ameaçar os israelitas novamente. Liderados pelo rei Naás, os criminosos e sanguinários amonitas não terão dó e muito menos piedade de Israel, e irão querer invadir a nação guiada por Deus a todo custo. Os anciãos e a população então ficará tão desesperançosa com esta nova liderança de Joel e Abias, que assim motivará uma reunião entre os anciãos. Eles assim tentarão tirar vantagem deste problema familiar e pressionarão Samuel de todas as formas para que possam indicar um rei sobre eles. Os homens, é claro, já terão um nome, que será favorável aos seus próprios interesses mundanos. Samuel, ao ficar sabendo disso, ficará completamente atordoado. Afinal, apesar de Deus já ter prometido que daria reis a Israel, não chegou o tempo certo. Acontece que a opinião do profeta pouco importará para aqueles que desejam o poder. E assim eles farão uma congregação sem Samuel, e após isso discutirão o problema. Os anciãos, homens da lei e todos aqueles que desejam destronar o profeta e os seus filhos estarão com sangue nos olhos. Em um debate acalorado, ninguém defenderá o profeta, ou melhor, alguns ainda tentarão defendê-lo, mas diante das atrocidades cometidas pelos filhos de Samuel, de nada adiantará. Por mais que Samuel seja um homem justo, os filhos dele não serão, e serão tão corruptos e farão coisas tão horrendas que jamais conseguirão fazer que sejam esquecidas.
Com isso, eles discutirão horas e horas a fio, e depois disso tomarão uma decisão importante que impactará diretamente em toda Israel por muitos e muitos anos. Assim, irão até a casa de Samuel para conversarem com ele. Samuel receberá os homens de braços abertos, mas verá no olhar deles que algo de estranho está acontecendo. Não demorará muito para que ele descubra. Os homens assim contarão para Samuel que conversaram entre si, que chegaram à conclusão que o profeta já está velho e que os filhos dele não andam pelos caminhos do Senhor e muito menos seguem os caminhos de seu próprio pai. Assim, Samuel ficará furioso. Afinal, assim como Eli, o antigo juiz, ele também tapará o sol com a peneira e não verá os atos de crueldade de seus próprios herdeiros. Acontece que de nada adiantará, pois os anciões pedirão para que Samuel constitua sobre eles um novo rei, para que ajude a julgar a todo o povo, como tem todas as outras nações. Samuel se sentirá profundamente rejeitado. Ele não irá querer constituir um rei. Afinal, para ele não chegou o tempo que Deus daria um rei sobre toda Israel, e que isso poderia causar muitos problemas a todos. Os homens, porém, insistirão e dirão que se Samuel não fizer isso, eles mesmos o farão. Sentindo-se rejeitado, Samuel então irá orar a Deus em resposta, mas acontece que sua oração será ouvida pelo Senhor. Deus, no entanto, não gostará da atitude dos homens. Afinal, eles não estavam rejeitando a Samuel e não estavam manifestando este desrespeito contra o profeta, mas sim contra a própria autoridade do Senhor, que havia designado os príncipes de seu povo. Acontece que nada acabará sendo feito, e o Senhor cederá ao pedido de Samuel, que estará desesperado diante a rebeldia de Israel. Assim, seguindo as ordens de Deus, Samuel, porém, irá expor todas as consequências da monarquia adiantada, dizendo que reis tomariam os seus melhores campos, os seus bois e jumentos. Eles também convocariam seus filhos e servos, e os tomariam para seus serviços, os fazendo de escravos, que também exigiriam um pesado dízimo, além de outras exigências hediondas. Acontece que, embora informados por Samuel de que a monarquia resultaria na perda de liberdades, tornando os escravos mais uma vez, o povo, cheio de ganância, ainda assim insistirá em ter um rei, apenas para que pudesse tirar Samuel dali. Samuel, assim, acabará ficando muito triste e voltará a falar com Deus, mas o Senhor já terá decidido. Mas a escolha de um novo rei não será nada fácil. Isso porque, de acordo com seus próprios desejos de dominação, Hirã, um dos anciões, apontará Abner como futuro rei. No entanto, o homem estará muito despreparado e servirá apenas como uma espécie de laranja para que os anciões ao lado de Hirã possam dominar toda Israel e fazer as coisas segundo suas próprias vontades, desejos e ganâncias. Mas Deus já terá o próprio plano para encontrar um príncipe ideal como resposta positiva às orações feitas em prol da defesa de seu povo por Samuel. A escolha recairá sobre Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul aparecerá como o homem mais belo e mais alto de toda Israel. Samuel, porém, encontrará Saul de uma forma um tanto quanto inusitada. Isso porque Deus já terá lhe dito que ele encontraria um homem na terra de Benjamim e que Samuel deveria ungí-lo por príncipe sobre todo o povo de Israel. Acontece que a história de Saul irá se cruzar com a história de Samuel de uma forma inusitada. O rapaz viverá de uma forma simples, pastoreando as ovelhas e jumentas de seu pai.
Acontece que em certa noite haverá uma tempestade, e ele, sem sucesso durante 3 dias, estará procurando por seus animais que foram desgarrados do bando. O jovem então estará completamente desesperado, afinal, isso é o sustento de toda a sua família. Com medo do que pode ter acontecido com os animais, Saul verá na única alternativa procurar o profeta, para que ele obtivesse respostas da parte de Deus, onde poderia encontrar os seus animais. Mas acontece que quando Saul for até Samuel, Samuel rapidamente notará que este é o escolhido por Deus para ser príncipe de toda Israel. Samuel ficará completamente de boca aberta, e neste encontro ele assegurará ao jovem Saul que as suas jumentas tinham sido encontradas, e assim insistirá para que ele fique e participe de uma refeição especial, dando ao mesmo tempo alguma indicação do grande destino que o esperava. Saul humildemente demonstrará totalmente surpreso, lembrando ao profeta que a sua tribo era a menor de todas de Israel e a sua família era a mais modesta do local. Apesar disso, Samuel assentará Saul na cabeceira da mesa entre 30 convidados e lhe servirá a melhor porção de carne. Quando Saul partir cedo na manhã seguinte, o profeta sairá com ele e descerão até os limites da cidade. Será apenas neste momento em que Samuel revelará toda a verdade ao escolhido de Deus. É válido lembrar que nos próximos capítulos Saul se tornará um grande rei. Mas acontece que, de acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar grandes erros cometidos por ele. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes de uma grande batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei, e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo ao seu coração. Em segundo lugar, o rei Saul também desobedecerá mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolverá poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Outro pecado cometido por Saul também foi procurar a ajuda de uma feiticeira, pedindo-lhe que lhe trouxesse o espírito de Samuel quando o profeta falecer. O homem estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de uma grande batalha. Acontece que estes erros levarão Saul à grande derrota. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Reis? O que acharam do fato de Samuel se tornar um grande juiz? Além disso, o que você tem aprendido com esta importante história bíblica? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.